estamos já quase que finalizando a nossa estação da semeadura, e na primeira semana de agosto nós estaremos entrando na estação do crescimento. Irmãos, ontem à tarde foi algo maravilhoso. Cerca de aproximadamente 400 queridos que decidiram conhecer mais Jesus. Esse Jesus, quem é esse Jesus? Esse Jesus, porque ele veio ao mundo, o caminho da salvação, a certeza da salvação, sua nova vida em Cristo. Esses queridos estiveram conosco ontem aqui na nossa Arena 2, irmãos, foi algo maravilhoso. Foi lindo de ver tantas pessoas querendo conhecer mais Jesus através do musical Paixão pela Vida. Foi algo maravilhoso. E agora nós vamos entrar na estação do crescimento, que é a estação do discipulado. E nós cremos pela fé, irmãos e irmãs, que nós iremos discipular cerca de 800 pessoas. E essas 800 pessoas, quando chegar na estação da colheita, vai ser uma colheita exponencial para a glória de Deus. Eu não vi nenhum amém poderoso agora. Agora sim. Agora eu preciso falar com vocês, antes de ministrar a palavra, sobre um assunto muito importante. Irmãos queridos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja do Senhor Jesus, ela é apartidária. Nós não somos nem de direita e nem de esquerda, nós somos do alto, nós somos a Igreja de Jesus. Todos os irmãos aqui têm a liberdade de consciência cristã, à luz da Bíblia, ter as suas posições quanto ao que você vai decidir em termos de ações que envolvem questões de eleição. Mas eu preciso dizer aos irmãos de que nós estamos vivendo um tempo de muita intolerância. E a palavra de Deus em Efésios capítulo 4 diz que nós devemos, de maneira diligente, nos esforçar de todas as formas, de irmos à exaustão, como diz o texto grego da palavra diligência, para mantermos e preservarmos a unidade da fé. Eu não crio a unidade do corpo de Cristo. Você não criou e não tem capacidade de criar a unidade do corpo de Cristo, porque Cristo é o cabeça, Ele é a cabeça. Nós somos chamados para preservar. E isto é uma palavra de direção apostólica do apóstolo Paulo. Nós somos um corpo de Cristo, nós temos que fazer todo o esforço para preservar essa unidade. E não dá, irmãos, para a gente viver uma vida cristã se degladiando uns com os outros, irmãos contra irmãos, famílias contra família, por causa de posições de política partidária. Irmãos, esta igreja não permitirá, porque historicamente ela já o é assim, ela não vai permitir, a liderança dessa igreja, o conselho desta igreja, o pastor desta igreja, jamais irá permitir que este púlpito, que este lugar que foi consagrado à pregação do Evangelho, seja palco de política partidária. Este lugar aqui é para a pregação do Evangelho, para a edificação do corpo, para fortalecer a igreja, para alcançar vidas para o Senhor Jesus Cristo. E então, nós não iremos negociar isso jamais. 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 Então eu quero acalmar a igreja. E o conselho dessa igreja é um conselho maduro, tranquilo, e que muitas pessoas têm suas opiniões, mas quanto à natureza da fé, nós somos um em Cristo Jesus. Então eu não quero, veja bem, através das redes sociais da nossa igreja, os grupos de WhatsApp da nossa igreja, seja de escola bíblica, seja de ministério, seja de grupos familiares, seja de departamentos, nós não queremos e nós não aceitamos que você publique qualquer questão de política partidária. Você pode fazer isso no seu grupo particular,
Você pode fazer isso onde você quiser, mas não use as redes sociais da igreja para falar sobre política partidária. Está proibido isso. E o dedo nervoso, porque tem irmãos que têm um dedo nervoso, 850 grupos. Ele pega o negócio e fica com o dedo nervoso. E ele joga lá. Meu irmão, ora para que o teu dedo seja mais calmo. Entendeu? Calma. Então, pastor, mas a igreja tal, nós não iremos importar problema de outrem. Nós já temos problema demais. Então eu peço aos irmãos que na maturidade de Cristo, na maturidade cristã, que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade. Sabe por quê? Porque quando passar tudo isso, o que vai acontecer? Dor, inimizade, sofrimento, indiferença. E isto é muito ruim para a igreja. Isto é muito ruim eu saber que um irmão meu saiu da igreja porque eu, de alguma maneira, o ofendi. Sabe por quê? Porque a gente acha que todo mundo tem capacidade, uma resiliência poderosa para resistir a qualquer palavra mal falada contra alguém. Tem gente que acha que todo mundo aqui é maduro o suficiente. Irmãos, nós temos irmãos novos na fé na igreja. Nós temos neófitos, pessoas que estão começando a caminhada. Eu não posso ser instrumento desse irmão se sentir, né? E outra coisa, ninguém pode cessear o direito do outro. Tem gente que quer colocar em posição, isso é legalismo, isso é pecado. Então nós precisamos acalmar. Eu não quero mais falar sobre esse assunto na igreja. Eu já estou ficando chato. E o assunto está ficando chato. Então, acabou isso. Se você, pastor, e qual é a sua posição? Minha posição é por Jesus. Irmãos, eu sou pastor de todos. De todos. Até mesmo daqueles que eu digo assim, Senhor, promove. Porque eu tenho vontade. Ou você nunca matou alguém na cabeça? Lógico. Eu pelo menos 1550 já fui. Né? Mas eu tenho que ser, não, eu preciso ter os meus irmãos perto. E aí, quando você tomar uma decisão para quem você vai dar o seu voto ou não, ore a Deus e procure pessoas idôneas, pessoas sérias, comprometidas com Deus e comprometidas com o reino de Deus. E, por sinal, a gente precisa olhar com carinho os nossos próprios irmãos, porque são pessoas de Deus que estão aqui conosco. Então, é bom a gente ter essa sensibilidade. Tá bom, queridos? Pronto, falei. A paz no nosso meio. Quem está em paz, levanta a mão agora que eu quero ver de uma vez por todas. Deixa eu olhar. Não, eu estou fotografando. Até o pessoal de Brasília está aqui. Amém, pastor. Porque estão sendo pastoreados hoje. Que coisa boa. Por mim aqui, lógico, ele é o pastor Heber, né? É o pastor Heber, Deus abençoe. Muito bem, gente. Isto posto, vamos para a Bíblia, para a palavra de Deus. Livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Profeta Daniel, capítulo 3. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu ainda, misericórdia. Tem uns irmãos que fazem assim. Eles têm tanta capacidade de saber os textos bíblicos, que eles fazem assim, ó. Aí cai em cima, né? E aí o interessante é que ele olha para o lado. Ele olha para o lado e depois vê o irmão lá ainda. Aí ele faz. Põe a mão. Meu irmão, ajuda aí. Daniel 3. Diz assim a palavra de Deus. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura,
na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó Deus, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não adorardes, sereis no fogo, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse:
Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Esta mensagem é dirigida a quem não se sente imune ou imunes à aprovação, mas enfrentam e a transformam em crescimento, maturidade espiritual e vitória. Esta mensagem é dirigida àqueles que fazem parte das fileiras de homens e mulheres de Deus, que enfrentam com galhardia a aprovação, crendo no texto sagrado de Tiago capítulo 1, versículo 12, que diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor deu àqueles que o amam. Esta mensagem é para gente que está comprometida com a palavra e que não negocia os valores da palavra de Deus diante de todas as agruras, diante de todas as vicissitudes que porventura alguém esteja enfrentando. Essa mensagem traz um paradigma, um modelo de gente que não abre mão do absoluto de Deus e reconhece Deus como sendo o centro de toda a adoração. Essa mensagem fala de 3 jovens, mancebos, jovens tementes a Deus, que não se curvaram à imagem de ouro que o rei Nabucodonosor estabeleceu para que houvesse adoração a ele mesmo. E por causa disso, esses 3 jovens passaram pelo fogo. O tema da mensagem hoje é exatamente esta: passando pela prova, sendo aprovado mesmo em meio a todo o fogo. Provados pelo fogo. E eu gostaria de compartilhar com vocês 3 lições rápidas, que esse texto fala profundamente a nós. E a primeira lição que nós podemos aprender nesse texto é que da provação do fogo, ninguém é imune. Da provação do fogo, ninguém é imune. Presta atenção. O texto sagrado diz no capítulo 2, versículo 48 e 49, que após Daniel ser um instrumento de Deus para revelar um sonho a Nabucodonosor, ele se reconhece que foi o próprio Deus que revelou a Daniel sobre o seu futuro. Percebe-se claramente a intervenção de Deus, e Nabucodonosor constitui Daniel governador da Babilônia. Mas mais do que isso, o rei Nabucodonosor recebe um pedido, uma petição de Daniel. Daniel pede que os seus amigos
Sadraque, Mesaque e Abidnego pudessem também serem líderes das províncias da Babilônia. E a Bíblia diz que então o rei Nabucodonosor ouve a palavra de Daniel e então constitui esses 3 jovens líderes, como se fossem prefeitos das províncias da Babilônia, das províncias da Pérsia. O texto diz que esses jovens viviam muito bem, tinham autoridade, eram prósperos, tinham uma posição, e a vida deles era uma vida exitosa. Mas então no capítulo 3 de Daniel diz o texto que o rei decide construir uma estátua de 30 metros. E ainda diz mais, que todos deveriam adorar esta imagem de ouro. Quando os músicos babilônicos tocassem, todo o povo tinha que obedecer, se curvando, se tornando em estado genuflexo, prostrando-se de joelho para adorar a imagem. E todos faziam isso. Ao toque dos músicos babilônicos, todos os povos, línguas e nações se curvavam diante desta divindade. Mas esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se curvaram diante da estátua. E por que eles não se curvaram? Porque eles estavam nas suas mentes, nos seus corações, no currículo oculto, Êxodo capítulo 20, que é o primeiro mandamento de que o povo de Deus não poderia forjar imagens e escultura, e nem adorar as imagens. Isso estava muito claro. Somente ao Deus Todo-Poderoso, somente ao Senhor deveria ser toda adoração. Alguns líderes persas da Babilônia souberam que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvavam. E eles foram então à presença do rei e disse: ó rei Nabucodonosor, tu que vives, nós temos um problema, todos se curvam diante da imagem que tu levantaste, mas existem 3 judeus que não se curvam diante da imagem. Sadraque, Mesaque e Abidnego, líderes das províncias. E eles não se curvam, não se submetem. Então o rei, diz o texto, irado, com seus traços fisionômicos, seu rosto transfigurado, chama então esses 3 jovens. E ele então interpela-os. Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não se curvam quando se toca a cítara, quando se toca a gaita de foles, quando se tocam todos os instrumentos da Babilônia para a adoração, a imagem? É verdade isso? Porque se for verdade, eu quero dizer para você que vocês irão para a fornalha do fogo ardente. O texto diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego nem sequer justificam ao rei se era verdade ou não. Eles já são diretos no verso 17, dizendo: se o nosso Deus, ó rei, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Sabe, irmãos, eles tinham a plena convicção de que o mandamento de Deus era inegociável, que a sua posição como filho de Deus, como servo de Deus,
era jamais negociar a sua fé. Mas o que me chama a atenção é que esses homens aqui nos ensinam que ninguém está imune à provação. Ninguém está imune e isento às vicissitudes da vida, aos enfrentamentos, aos levantes do inferno, às forças contrárias. A vida desses jovens era uma vida de posição, de autoridade e de prosperidade. Mas de uma hora para outra eles estavam sendo jogados numa fornalha de fogo ardente. É possível, meu irmão e minha irmã, que talvez você esteja enfrentando uma fornalha de fogo ardente. A sua vida estava tudo bem, sua família maravilhosa, seu casamento vivendo aquele momento ímpar, suas finanças todas estabilizadas, sua saúde em plenitude, e num faiscar, num rápido e lépido momento, tudo vem à tona, tudo vem abaixo. Começam a difamar o seu nome, começam a levantar-se contra o seu casamento, começam a levantar-se contra a sua vida, você começa a ter crises, casamento começa, parece que num estado de vulnerabilidade tão grande que você não sabe como começou a crise. Você é acometido de uma enfermidade e você entra numa angústia profunda porque não sabe nem por que você está doente e que tipo de enfermidade. Você está ótimo emocionalmente e da noite para o dia você entra num estado depressivo profundo e você não sabe como sair. A sua vida financeira estava totalmente organizada e de um momento tão rápido, num momento assim tão inesperado, você se vê com a sua conta completamente esvaída. Você se vê sem condições de avançar, devendo a todo mundo. Ninguém está imune às provações. E entenda, eu estou falando de provação, eu não estou falando de tentação. Quem tenta é o inimigo, mas as provações fazem parte da nossa caminhada. As provações são atos permissivos de Deus na nossa vida e muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos e nós não sabemos por que nós estamos enfrentando, mas o fato é que nós somos confrontados com isso e muitas vezes nós somos confrontados mesmo através da palavra, quando alguém coloca você na parede, num verso e questiona a sua fé e você num estado completamente de insegurança e de dúvidas, de incertezas, começa a questionar se você é de Deus ou você não é de Deus. Como você está? Qual a provação que você está enfrentando? Deus trouxe você aqui para que você pudesse ouvir esta mensagem de que ninguém está imune à aprovação. Você que está nos assistindo, você que está na sua casa agora, sendo ministrado pela palavra, talvez você esteja também se questionando, talvez você esteja buscando respostas para a angústia da sua alma, para a crise mais profunda da sua existência. Quero dizer para você que é muito humano passarmos pelas lutas, porque na provação ninguém está imune. Mas há uma segunda lição que eu quero compartilhar com vocês hoje. Na provação do fogo, jamais estaremos sozinhos. Na provação do fogo, jamais estaremos sozinhos. O rei irado joga esses 3 jovens na fornalha. Eles são jogados ali. Os homens que jogaram, os líderes, os homens que exerciam lideranças em termos bélicos, estavam juntos. Eles morreram diante do calor terrível da fornalha que estava acesa 7 vezes mais, porque o rei irado
o rei com o rosto transfigurado, o rei completamente transtornado, diz: aqueçam essa fornalha 7 vezes mais e jogue esses homens amarrados, com túnicas, com as suas roupas, com as suas vestes. E diz o texto sagrado que num dado momento começa a se perceber que o fogo não consumia as vestes daqueles 3 jovens, e que as amarras foram desatadas ou queimadas, e que eles começavam a passear no meio do fogo. Mas muito mais do que isso, o rei olha e diz: alguma coisa está acontecendo, porque não são 3. Porque não são 3 apenas, não são apenas Sadraque, Mesaque e Abednego que está nessa fornalha, andando, passeando no meio dessa fornalha, sem serem queimados, sem serem reduzidos a pó. Eu vejo um 4º homem, diz o rei, e parece como filhos dos deuses, filho dos deuses. Sabe, irmãos, quem era o 4º homem? Na nossa teologia existe o que nós chamamos de cristofania. A palavra Cristo é um ungido de Deus. Fania vem da palavra grega phainos, que significa manifestação. A manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Quem estava na fornalha era o Senhor Deus Todo-Poderoso, era o Senhor Jesus, junto com aqueles 3 jovens. Era o anjo do Senhor que estava acampando ao redor daqueles 3 jovens. Sabe, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja numa provação grandiosa, talvez você esteja passando pelo fogo, mas saiba de uma coisa: o Senhor Jesus está com você nessa fornalha. Essa fornalha não vai chamuscar você, você não será queimado, ao contrário, o Senhor estará com você em todo momento, porque você não está sozinho. Ele mesmo disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Isaías capítulo 43, versículos de 1 a 3 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor para você, meu irmão, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Você crê nisso? Então, se você está passando pela prova na sua casa, se você está passando por uma aprovação no seu casamento, se você está passando por uma aprovação na área financeira, se você está passando uma aprovação por causa de questões de saúde, se você está passando por provações porque alguém se levantou contra você e começou a desferir difamações contra a sua vida, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus está com você nessa fornalha e você não será queimado, ao contrário, você sairá em vitória, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Qual a sua aprovação? Qual é a sua luta? E a terceira lição desta mensagem de hoje, provados pelo fogo, é que após a aprovação do fogo, nunca mais seremos os mesmos. Após a aprovação do fogo, nunca mais seremos os mesmos. Eu quero citar esse texto aqui, no versículo 28 e 30. Diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia.
Eu sei que não é fácil passar por provações, porque a gente vivencia isso todo dia. Não há um ser humano que não passe por provações. Não há um ser humano que não seja vulnerável a provações e que não se questione, que não fique com instabilidade emocional, que não fique fragilizado. Mas quando a gente passa por ela, vendo que o Senhor é conosco, nós nunca mais seremos os mesmos. Estes homens aqui, eles saíram ilesos da fornalha quando o rei chamou para fora. Estes homens, eles se colocaram numa posição de não negociar a fé deles. E essa não negociação do absoluto de Deus na vida deles fez com que este rei reconhecesse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Que as pessoas reconhecessem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Que ninguém falasse nenhuma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mais ainda, Deus, usando esse rei, restituiu tudo o que Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham recebido na Babilônia. Restituiu a posição deles, restituiu a autoridade deles, restituiu os seus próprios bens. Eu gosto muito do texto do livro de Joel, capítulo 2, versículo 25, que diz que o gafanhoto devorador, migrador, cortador, devorador, todos esses gafanhotos aludidos no texto, que querem consumir, que querem tirar, arrancar de você os seus bens, a sua vida, a sua honra. O texto sagrado diz, quando a gente submete, quando a gente reconhece Deus na nossa vida, o Senhor restitui tudo aquilo que o gafanhoto consumiu. Tudo. Eu não sei quem fez algo contra você. Eu não sei quem está se levantando contra a sua vida. Eu não sei se tem alguém querendo confrontar a sua honra. Eu não sei se tem alguém querendo fazer com que você viva uma vida totalmente involucrada por forças do mal. Eu não sei se você está sendo acachapado por lutas espirituais. O que eu posso dizer para você é que quando nós saímos desta provação, porque o nosso Deus é poderoso para fazer isto, Ele tem todo o poder de restituir todas as coisas sobre a sua vida. E eu quero lançar uma palavra aqui de vitória para você, à luz das Escrituras, em nome de Jesus. O Senhor Jesus Cristo está dando a você a sua posição como filho de Deus, derramando sobre você a autoridade espiritual, porque o Senhor te revestiu com a sua palavra, e o Senhor vai restituir para você todos os seus bens que o gafanhoto devorador consumiu. Você será honrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque depois da provação, nunca mais seremos os mesmos. Isso vai passar. Tempestade tem início, meio e fim. Essa tempestade vai passar. Você vai sair muito mais fortalecido da sua luta, da sua batalha. Que o Senhor te abençoe nesta noite. Que o Senhor te fortaleça. E que você possa dizer, ou passando por tudo isso, cantando louvor ao nosso Deus. Eu sei que o Senhor é conosco. E aí a gente entende o que o Senhor Jesus mesmo disse em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor venceu, nós venceremos. Em nome de Jesus. Amém?